Gravando. Beleza, Vinícius? Estamos gravando, hein? Ó, boa noite aí, todo mundo. Mais um Meetup. Hoje é o Meetup de março. E hoje vai ter um assunto muito interessante que, na verdade, eu nunca vi o pessoal comentar. Assim, eu já conhecia, mas nunca tinha visto o pessoal comentar. E achei que a proposta foi bastante desafiadora. Na verdade, enfim, geralmente os assuntos são mais básicos, API Management, um DevOps, algo que você vê no dia a dia, né? Uhum. E dessa vez eu acho que Shared Flows é algo que falei, nossa, será que isso daí é normal? Não é normal? Sei mais ou menos o que que é, só que não sei. E, e aí você falou que sabe fazer um negócio bacana, então é isso, né, Clô? É legal aí que você apareceu aí para Uhum. se candidatou a fazer a apresentação. Queria agradecer bastante aí o seu tempo, né? Acho que o pessoal vai gostar aí do que vai ver. Então, acho que se você quiser se apresentar e falar um pouco quem que Beleza? você é, só não vai começar, hein? Eu só preciso depois falar um pouco como que vai ser a agenda de hoje, mas Ah, beleza. Bom, eu tô copiando o Fabrício, tem uma lousa aqui também, já que você também tem uma lousa aí. é, E, bom, primeiramente, obrigado a todos aí pela presença, né? Obrigado aos organizadores aí, Fabrício, Guilherme. É um prazer aí estar participando do Mulisoft Meetup Group São Paulo. E eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês me avisam aí se estiver aparecendo. ainda não. Agora sim. Beleza. Só, Então, só, só antes de você começar, Clô, só queria falar um pouco da agenda, hein? tá legal. Eu vou colocar aqui a agenda da apresentação, aí você complementa com as partes aí também do Beleza. grupo aí. Então vou me introduzir rapidamente e depois vou falar sobre os conceitos, né, do Multi-Shared Flows. Vou falar sobre prós e contras de reutilização de código e vou apresentar uma demo no final com o intuito de mostrar para vocês que não é tão complicado não. Na verdade é simples e tranquilo de criar um shared flow, né? Então, o Ah, intuito de legal. mostrar essa demo é que assim, é um recurso que não está muito bem difundido como utilizar. Realmente, na pesquisa eu achei pouco material, mas que é bem tranquilo e pode ser muito útil, pode nos ajudar bastante no dia a dia, né? Reutilização de código é um assunto que a gente sempre se depara no nosso dia a dia, né? E pode trazer bastante benefício para a nossa organização, pode tornar o nosso trabalho mais fácil, a manutenção mais fácil, né? E depois, no final, eu vou abrir um espaço para perguntas e comentários também. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse tema também. E Se- depois se- tem, eu acho que no final vai ter o quiz, né, Fabrício? Isso aí, é isso que eu queria falar. Então você vai falar aí segundo o Fábio aí, da feature escondida, né? O tesouro escondido. E então como que vai ser a agenda, pessoal? A apresentação vai ter mais ou menos 40 minutos, né? Metade aí vai ser uma explicação para dar o fundamento e depois é o show me the code, demonstração. E no Uhum. final, a gente vai ter aquele que a gente sempre faz, a nossa competição, são 5 perguntas, valendo três vouchers para curso, tá? Então vocês têm que ficar até o final lá, responder e ganhar, tá? Esperem até o final. É isso aí, Clua. Agora eu deixo tudo com você. Vou até parar aqui minha câmera. E vamos lá, vamos ver o que que é. Tá, beleza, vamos lá então. Vou me apresentar aqui bem rapidamente. Eu tenho mais de 15 anos aí atuando com TI, né? Desenvolvimento, integração, um pouco de arquitetura também. Eu sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu já tenho 2 anos trabalhando com Munisoft e pretendo ficar mais anos aí, né? Então, vamos então partir aqui para o nosso tópico de hoje, que é reutilização de código com Muli Shared Flows. Então, antes de definir o que é um shared flow, vamos voltar um pouco atrás, né, e definir o que é um flow no Mulesoft. Um flow, ele pode ser definido como um pipeline de message processors. Um flow, ele consiste de 3 partes, né? O lado da esquerda aqui, que é o event source, o lado da direita, que é o process, que é onde fica o pipeline, propriamente dito, né? E aqui embaixo, o escopo de tratamento de erro, né? O error handling. Uh,
Existe um tipo especial aqui de flow, que é o private flow, que é esse exemplo aqui dessa figura, que é quando o event source está vazio. O event source é o trigger, né, do flow, é o que vai disparar o flow. E quando ele está vazio, isso quer dizer que ele não pode ser acionado de fora. Ele só pode ser acionado via código, né, via um flow reference. Né, por isso ele é chamado de private flow. Um subflow é um flow que não tem event source e não tem error handling. É só para relembrar. E os flows, eles são desenvolvidos, né, são armazenados em arquivos XML. E esses arquivos XML, por sua vez, ficam dentro de uma aplicação Muli. Beleza, dito isso, o que seriam os shared flows? Né? Os shared flows são flows que servem para resolver o seguinte problema. Imagina que você tem uma aplicação 1, na qual você desenvolveu um flow, né, e esse flow te atende muito bem nessa aplicação, mas você identificou que numa outra aplicação, numa aplicação 2, você vai precisar exatamente o mesmo código. Então, como você faz para resolver isso? Você simplesmente dá um Ctrl+C no flow aqui na aplicação 1 e dá um Ctrl+V na aplicação 2. E pronto, resolvido o problema. Só que aqui no caso nós não estamos reutilizando o código, nós estamos replicando o código, né? Nós estamos copiando e isso pode trazer alguns problemas, né? E se você depois identifica que vai precisar numa terceira aplicação e numa quarta, né? E você você continua fazendo isso, né? Continua replicando o código, você pode tornar depois a sua manutenção bem complicada, né? Se você precisar alterar esse flow, você vai ter que alterar em todas as aplicações que você replicou esse código. Então você começa a se perguntar se tem uma forma melhor, né? Uma forma mais eficiente de fazer isso e uma forma de efetivamente reutilizar o código e não replicar. Então, uma maneira de alcançar isso é através do Shared Flows, né? Que é uma técnica que consiste no seguinte: a partir de um repositório, né, que pode ser o Exchange, por exemplo, você publica lá um Muli plugin. O Muli plugin é um tipo especial de aplicação Muli que pode ser inserido dentro de outra aplicação como uma dependência. Então, ele é plugado numa aplicação, então ele se torna uma dependência, uma biblioteca daquela aplicação. Nesse Muli plugin, você coloca lá o seu flow que você está querendo compartilhar. E em cada aplicação, através do gerenciador de dependências, que é o Maven, né, no arquivo POM, você coloca lá uma dependência para o plugin. Né? Então, a aplicação, né, as aplicações vão baixar o arquivo jar, né, o Muli plugin, como qualquer programa Java, vai ser compilado e empacotado num arquivo jar. Esse arquivo vai ser baixado em cada aplicação e desta forma você alcança o objetivo de reutilizar o código e não apenas replicar o código. Né? E se você precisar fazer alguma alteração, você altera o flow no plugin, publica uma nova versão e aí você vai atualizar a versão em cada aplicação que estiver usando o plugin. Então, essencialmente, isso é um shared flow. Agora, antes de entrar em mais detalhes, eu queria fazer algumas considerações aqui sobre API-led Connectivity e Shared Flows. Né? Quando a gente pensa em reutilização em Mulesoft, a primeira coisa que vem à mente talvez seja API-led, porque um dos fundamentos do API-led é justamente a reutilização. Então, se você tem uma funcionalidade que se repete em diversas aplicações, uma maneira de resolver essa redundância é extraindo essa funcionalidade numa API e compartilhar a API. Só que o que eu queria mostrar aqui é que os shared flows não são uma alternativa diferente ao API-led. Né? Eles são situações diferentes, ele é complementar, ele complementa o API-led, porque são propósitos diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui um slide daqui a pouco que vai listar uma série de exemplos típicos na qual o shared flow ele pode ser mais adequado, pode ser mais útil do que de uma API.
né? Mas só para adiantar, um desses exemplos seria o error handling, por exemplo, né? O error handling, ele pode fazer parte, ele deve fazer parte de qualquer uma dessas camadas no API LED, né? Todas vão precisar de error handling. E se na sua organização você decide criar um padrão de error handling, todas as aplicações têm que implementar um determinado conjunto de error handlers, né? Você pode disponibilizar isso como um shared flow, né? E aí uh, você pode adicionar como dependência, independente da camada. Então, aqui, por exemplo, no caso do error handling, por exemplo, todas as APIs, independente da camada, podem utilizar esse plugin, né, e com isso ter acesso a esses flows, né? Então, aqui, é interessante ver aqui que o shared flow, ele é uma forma diferente de compartilhamento que o API LED, e eles podem muito bem coexistir, que eles não são mutuamente exclusivos. Na verdade, cada um é mais adequado para um determinado tipo de reutilização de código. Então, recapitulando o que são shared flows, depois desses conceitos que eu mostrei, também às vezes são chamados de common flows, global flows, eles podem aparecer com outros nomes aí, e são flows que aparecem, que podem ser compartilhados, né, em múltiplas aplicações. São flows que são criados dentro de Muli plugins, e os Muli plugins podem ter vários shared flows, e eles podem ser publicados em repositórios externos, como Exchange, JFrog, Nexus, etc. E eles podem ser adicionados como bibliotecas, né, que são dependências no arquivo POM. Agora eu vou falar um pouco de prós e contras a respeito de reutilização de código. Os prós o princípio DRY, né, Don't Repeat Yourself, é sempre uma boa prática, né, para eliminar redundância de código. Isso pode facilitar bastante a manutenção. Se você precisar atualizar, você vai atualizar num lugar só e não em vários. Isso pode deixar o desenvolvimento mais rápido também, já que você vai ter bastante coisa pronta. Isso pode economizar recursos de runtime, porque às vezes você pode deixar de criar uma API e utilizar apenas um asset no Exchange, por exemplo, né, sem consumir CPU e memória do seu servidor, né? Isso promove padronização, porque se você tem essas bibliotecas, provavelmente você vai ter aplicações que vão seguir um padrão mais bem definido, né? Isso pode potencializar também o uso de geradores de template, né? Como, por exemplo, o Maven Archetypes, que eu acho que daria um bom meetup também, se alguém se habilitar aí. Acho bem interessante, mas ele é basicamente um gerador de templates, aí você pode, se você tem uma série de bibliotecas reutilizáveis, você pode criar um template bem interessante com essas bibliotecas, né? E agora alguns pontos negativos, né? Nem tudo são maravilhas com reutilização de código, né? Existem também alguns pontos de cuidado, né? Alguns riscos também que eu queria colocar aqui. Primeiro, você pode tender a usar a mesma solução para tudo, né? Você pode ficar um pouco engessado. Por exemplo, vamos supor que você tem um flow, um shared flow, né? E às vezes ele não é a melhor solução para um determinado problema, mas como ele já está pronto, você decide utilizar esse shared flow, mas em alguns casos ele pode não ser a melhor solução. E você pode ficar tendendo um pouco para usar sempre a mesma solução. E às vezes criar uma nova solução pode ser o melhor caminho também. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Não ficar muito engessado. Shared flows, eles demandam bastante teste, né? Um teste eficiente e um controle de versão. Porque você está criando bibliotecas, né? Essas bibliotecas são baixadas, né, instaladas nas aplicações e você tem que atualizar a versão quando você atualiza o código. Isso pode levar a alguns problemas, né? Por exemplo, você pode... Imagina que você tem 10 aplicações que usam um shared flow e você faz uma atualização
E você testa esse shared flow numa das aplicações e você vê que funcionou perfeitamente, não deu nenhum bug. Você pode cair na armadilha de achar que porque funcionou em um, vai funcionar nas outras 9. E isso não vai ser verdade, porque dependendo do contexto onde esse shared flow é utilizado, né, ele pode acontecer um bug em uma das aplicações e não nas outras. Então, se você, em vez de alterar o código em 10 lugares, tudo bem, você alterou em um só, mas isso não quer dizer que você não vai testar nos 10 lugares. Né? De preferência, você tem que fazer um teste de regressão nas 10 aplicações. Você não pode pular essa etapa, né? Não pode queimar essa etapa, mas você pode cair nessa armadilha, né? De testar em uma e depois sair atualizando tudo. Você pode quebrar várias aplicações de uma vez. Então, existe esse risco também. E aqui o terceiro ponto negativo é que se você exagerar muito com seus shared flows e usar para propósitos complexos assim, você pode criar uma camada de complexidade na empresa, né, que você deixa de ter uma simples biblioteca de shared flows, você passa a ter um framework de desenvolvimento, né? Se você criar você exagerar, né, você pode cair numa situação aí em que um desenvolvedor novo vai precisar fazer um curso para aprender a trabalhar com esses shared flows, né, com esse framework. E essa não é a ideia, né? Eu vou mostrar agora os casos típicos de uso de shared flows, mas eles não são indicados assim para soluções complexas, né? São coisas mais simples, né? Mais essenciais que eu vou mostrar agora. Então, quando utilizar shared flows, né, eles são adequados para problemas básicos, né? Quando eu digo problemas básicos, não quer dizer que eles são simples na implementação. Eles podem ser bem complexos na implementação, e aí que está o ganho, né? Você vai pegar um flow que é complexo, que é grande, né? E que está repetido, né? E você vai abstrair isso num único flow, né? E reutilizar esse flow. Então isso vai tornar o seu desenvolvimento bem mais simples, né? E você vai tirar toda essa complexidade. Mas o propósito do shared flow tem que ser simples, né? Se você está criando um shared flow para que tem regras de negócio, por exemplo, aí não é a melhor solução. Talvez a melhor solução seja uma API mesmo. Né? Então, o propósito, né, do shared flow tem que ser simples, né? Então, e que são repetitivos, né? Como por exemplo, error handling, né? Você pode criar um padrão de error handling, né, com todos os handlers comuns, já você não precisa ficar reescrevendo. E você pode criar os handlers específicos para cada aplicação também, em cima desses que são os comuns, né? Você já traz alguns prontos e você continua criando só os que são específicos. API Health Check é para monitoramento de aplicações, eu vou mostrar isso na demo. É basicamente endpoints para você testar a aplicação e poder monitorar isso. Logging, né? Você pode ter um sistema de logging que usa um componente como JSON Logger, por exemplo, ou você pode optar por logar, consolidar os logs num banco de dados, por exemplo, né? Isso vai ser muito repetitivo no seu código, né? E é mais adequado, nesse caso, usar um shared flow do que criar uma API de log. Né? Porque o log ele pode estar em diversas camadas, ele vai ser muito repetitivo, você pode criar um tráfego muito grande se você criar uma API para criar log, né? Caching também, dependendo da sua estratégia de caching, isso pode significar alguns flows repetitivos e um pouco extensos também, estão se repetindo muitas vezes, então você pode abstrair isso também usando shared flows. Data lookup, isso seria assim uma consulta num banco ou num sistema como Salesforce, por exemplo. Claro, se for uma consulta simples não faz sentido, mas às vezes você quer consultar um volume muito grande de dados, né? E por trás desse lookup tem uma complexidade de paralelismo, por exemplo, de agregação, alguma coisa assim, e aí você pode abstrair tudo isso, né, para fazer um lookup, mas tem que ser uma coisa simples, né, nada com regras de negócios, com parâmetros, né, tem que ser, por exemplo, eu te passo 500 mil IDs e você me devolve 500 mil números de conta, por exemplo. Nada muito complexo em termos de regras, né. E então, em geral, são tarefas simples, né, no propósito e que são repetitivas.
como gerenciar as dependências dentro dos plugins, né? Imagina que você tem uma aplicação e ela utiliza algumas dependências, né? E depois você desenvolve o flow e vê que você identifica que esse flow pode ser reutilizado, você decide criar então um plugin com esse flow para você poder compartilhar ele, e aí você vai precisar das mesmas dependências aqui. Só que aqui você pode criar um problema, né, de conflito de versão, porque essas dependências aqui podem estar em versões diferentes das dependências aqui. E também tem um problema de redundância de dependências aqui, que essas dependências vão ser empacotadas dentro desse Muli plugin, né, que por sua vez vai ser adicionado como uma dependência da aplicação, que já tem as mesmas dependências aqui. Então você está inflando nessa aplicação desnecessariamente, criando uma redundância. Então, uma prática, né, que é bastante utilizada com Shared Flows é setar a configuração de escopo das dependências, né, no Maven. As dependências elas têm esse parâmetro, essa propriedade, né, scope, que pode ser setado como provided. Quando você utiliza essa configuração, você está falando para o plugin que ela vai usar as dependências, porém essas dependências vão ser providas. Ele não precisa baixar essas dependências. Então, quando ele for adicionado aqui na aplicação, ele vai utilizar as dependências que já estão na aplicação. Esse seria o scope provided. E depois, se você tiver uma segunda aplicação, ela pode estar em versões diferentes das mesmas dependências. E o plugin ela vai utilizar as dependências que estão na aplicação. Esse é um ponto importante também. E para fazer isso é bem simples. Aqui no XML do POM file, aqui nas dependências, você tem essa configuração aqui, essa propriedade scope. Basta colocar scope provided e pronto. Isso vai evitar bastante problemas aí. Agora eu vou partir já para a demo. E antes de mostrar aqui o código, eu queria só mostrar um problema bem simples que eu coloquei aqui. É uma proposta de solução com Shared Flows. E eu queria mostrar aqui primeiro para ilustrar o que eu vou tentar resolver lá. Imagina que a gente tem uma aplicação aqui, Customers, que tem um payload em determinado momento, que tem aqui um array com vários objetos aqui que tem um campo ID. Imagina que a gente precisa, a partir desse ID, conseguir um outro ID, um internal ID de algum determinado sistema, e a gente precisa fazer isso com um volume muito grande. Então a gente desenvolve um flow que pega esses IDs e faz um merge, né, desses IDs aqui com esse objeto, né? Ele insere aqui esse internal ID. E aí você vê que outras aplicações vão precisar exatamente da mesma coisa, e você percebeu que esse flow ficou um pouco extenso, um pouco complexo, mas que ele vai precisar ser repetido várias e várias vezes. Né? Uma opção é você criar um shared flow, então, aqui só mostrando que é um payload diferente, mas que ele precisa exatamente do mesmo campo aqui, né? Então você pode criar um payload, um flow, que vai receber aqui um payload com um array de IDs, né? Vai entrar um array de IDs e vai sair um array de IDs, internal IDs. Né? E depois você consegue mergear isso com a sua estrutura de dados que está na aplicação. Então essa é a proposta que eu vou colocar aqui na demo, né? Deixa eu colocar aqui meu código. Então aqui no Anypoint Studio eu tenho essas duas aplicações e eu tenho aqui o arquivo main que tem esse flow aqui. Aqui ele está muito simples, né? Ele tem aqui uns dados moncados mesmo, com transform, mas imagina que isso aqui é um pouco mais complexo, né? E um pouco mais trabalhoso, e você vê que isso aqui vai ser replicado em várias aplicações. Então você decide compartilhar isso. Além disso, eu quero compartilhar também todos esses error handlers que eu tenho aqui. Eu quero compartilhar para não ter redundâncias. E também quero compartilhar esses APIs de health check, que basicamente vão
ver se a aplicação está de pé ou não, né? Então, dois endpoints aqui, a live, ver se a aplicação está de pé, e esse ready, esse daqui é um pouco mais elaborado, porque ele vê, não só vê se a aplicação está de pé, mas também ele checa se todas as dependências do sistema, da aplicação estão de pé também. Então, imagina que essa integração aqui vai conectar num banco de dados e vai levar dados para o Salesforce, por exemplo, né? Então, aqui você teria, por exemplo, um select no banco e uma query no Salesforce, né? Com isso, você estaria validando que o banco está de pé, que as credenciais estão certas, né? Que não tem nenhum problema de rede. Você estaria validando se as credenciais do Salesforce estão corretas, certificados, etc. Então, isso é uma boa prática e a gente pode, numa organização, de repente, convencionar que todas as aplicações vão ter esses dois endpoints. E esses endpoints são interessantes porque você pode depois criar um monitor, né, no endpoint que vai, por exemplo, a cada 15 minutos ou a cada uma hora vai ficar mandando um request aqui e vai vendo se tá de pé, se está tudo certo. E se tiver algum problema aqui, ele vai mandar um e-mail para alguém ou vai mandar alguma mensagem no Slack. Então, isso é uma boa prática e isso pode ser, de repente, um padrão que você quer implementar. Então, você pode colocar um shared flow aqui para garantir que todas as aplicações vão estar usando isso. Então, nesse exemplo, eu vou compartilhar esses três flows, o error, o health e esse que está no main. Então, para fazer isso, é bem simples, né? A gente cria um projeto normal, aqui um Muli Project normal, né? Eu vou chamar isso aqui de App Commons. É um padrão aqui utilizar esse Commons quando a gente está criando bibliotecas. Né? E vou criar aqui a aplicação, até aí nada de diferente. Tá aqui, eu vou apenas deletar esse arquivo que ele criou aqui sozinho. E vou copiar os códigos aqui que eu tenho, que eu estou querendo compartilhar. Né? O error, o health e o main. Eu vou copiar aqui. Aqui vocês estão vendo que está dando um erro, já vou explicar por quê. Mas antes, eu vou também usar aqui uma convenção, que é colocar um nome common aqui também, para ficar mais fácil de identificar que isso aqui é uma biblioteca, né? Error common. Health common. E esse aqui eu vou chamar um nome um pouco menos genérico, assim, eu vou colocar query common. Certo? Aqui eu vou passar um por um. O error common eu não vou precisar mudar nada. Ele vai ser exatamente do jeito que ele estava lá. O health common, eu vou mostrar aqui. Ele está dando um erro porque ele tem uma dependência aqui, que é o HTTP Listener Config. Né? Só que eu vou colocar um scope provided nele, então eu não preciso mandar ele para cá. Mas para ele não ficar me incomodando com esse erro, eu posso vir... melhor, eu posso vir aqui na definição dele, que está nesse arquivo config, né? Aqui nos global elements, eu vou pegar o XML dele aqui. Ele é esse listener aqui, que eu vou copiar ele num arquivo aqui que eu vou chamar de stubs. Eu vou chamar ele de stubs porque ele vai servir meramente para não dar erros em tempo de desenvolvimento. Mas em tempo de execução ele não vai nem ser usado. Isso porque eu vou usar um scope provided, né? Então aqui eu vou somente copiar esse código aqui. Quando eu salvar, vocês vão ver que o erro vai sumir daqui, né? E aqui no Health Common também tem uma questão interessante aqui.
esse flow reference aqui, do meu shared flow, esse aqui vai ser um shared flow, ele vai chamar um subflow, que não pode estar aqui na biblioteca, ele tem que estar em cada aplicação, porque ele é específico para cada aplicação. Cada aplicação tem um conjunto de dependências que eu vou testar, né? Então, um shared flow, ele pode ter uma referência a um flow que está na aplicação também, que seria esse aqui. Então, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse subflow também para não ter erros em tempo de desenvolvimento e vou copiar ele no meu stubs. Isso tudo aqui eu aprendi num curso da Mulesoft, né? Depois na referência no PowerPoint tem o curso. Eu estou seguindo exatamente os passos que estão lá, que é o curso de Deployment Ready Applications. Quando eu salvar aqui, aqui ainda está mostrando um erro, mas é porque ele demora um pouco para ver que não tem erro mais, né? Ele está aqui. Mas aí a técnica que eu uso, que está no curso também, que está no curso da Mule, é pegar esses tabs aqui e jogar no Test Resources, nessa pasta aqui. Por que no Test Resources? Porque ao colocar o arquivo aqui, ele não vai ser empacotado dentro do plugin, ele vai ficar de fora. Né? Então você não está adicionando código desnecessário aqui. Ele existe em tempo de desenvolvimento, eu não estou tendo erros aqui, porém ele está fora do pacote final. Ele vai estar fora do pacote final. Então, quando esse flow reference aqui for chamar esse flow, ele não vai chamar o flow que está no plugin, ele vai chamar o flow que está na aplicação que está utilizando o plugin. Certo? Então, agora para eu terminar, só falta configurar o POM. Eu vou fazer aquelas configurações que eu comentei, né, durante os slides, mas antes eu vou fazer aqui duas configurações que são relacionadas ao deploy que eu vou fazer no Exchange. Então, preciso configurar o meu Group ID, que eu vou fazer um deploy aqui no Exchange da CAP. Preciso também desse Distribution Management aqui, para poder fazer o deploy. Aqui embaixo. Beleza, ele está pronto para fazer o deploy. Agora eu preciso fazer as configurações que eu falei, referentes ao Shared Flow. Né? Primeiro eu preciso transformar isso num plugin. Né? Por enquanto ele não é um plugin ainda. Eu preciso, para isso, vir aqui no plugin do Mule Maven Plugin, né? E adicionar aqui em Configuration, eu preciso adicionar uma tag aqui, Classifier. E aqui eu coloco Mule Plugin. Então, estou classificando isso como um plugin e pronto. É só isso. E depois, para finalizar, as dependências, aquela questão das dependências, né? A gente tem aqui em cima aqui as dependências, né? Nós temos a dependência do HTTP Connector, que por sua vez tem essa dependência do Sockets aqui, né? E eu não quero que o plugin baixe isso dentro dele, eu quero que ele pegue da aplicação. Então eu vou colocar aqui um scope provided. Vocês veem que essas dependências também são plugins, né? Assim como o nosso. E pronto, já eu posso fazer o deploy já. Então, deixa eu só ver se eu estou aqui no... Deixa eu só logar aqui no endpoint, no Exchange da CAP. Tá, então eu vou fazer aqui o deploy desse plugin para o meu Exchange, né? Para fazer isso, vou entrar nele aqui. Vou dar um mvn verify -u, só para ver se está tudo certo, né? Vou dar um build aqui, ver se está tudo ok. Tá tudo ok, então vou fazer um mvn deploy. Certo?
fez o deploy no Exchange. Quando eu der um atualizar aqui, ele tem que aparecer aqui para mim. Beleza, está aqui o nosso plugin aqui no Exchange, está pronto para ser usado. Agora, como que eu utilizo isso nas aplicações e assim consigo remover essas redundâncias de código, né? Repetições de código. Então, eu simplesmente venho numa das aplicações aqui e clico aqui no gerenciador de dependências, né? O nosso famoso chapeuzinho azul. E aqui na parte de módulos e coloco aqui adicionar from Exchange. Aqui está o nosso plugin, vou adicioná-lo, dar um finish. Aí, assim que eu salvar aqui, né, ele vai baixar o plugin. É, que vocês podem ver aqui que ele já baixou, o App Commons já faz parte da minha aplicação. Aqui, se eu expandir aqui, eu consigo ver o arquivo jar, né? Consigo ver aqui os XMLs que tem dentro dele. Então, isso quer dizer que os flows que estão aqui dentro é como se já fizessem parte da nossa aplicação. Exatamente da mesma forma, como se eles tivessem sido feitos, como se estivessem aqui mesmo na aplicação. Vão se comportar da mesma forma. E, inclusive, se você colocar um nome que já existe aqui, ele vai dar erro, porque os flows têm que ter nome único, né? Então, você tem que, é uma boa prática criar um nome com algum sufixo, alguma coisa para diferenciar. Né? Então, agora eu vou simplesmente só tirar as redundâncias aqui. Né? Então, vou começar pelo meu error handler. Então, aqui todo esse código de error handler eu posso apagar tudo. Eu não preciso de mais nada disso, porque isso já está no meu plugin. A única coisa que eu preciso fazer é colocar um import, importar esse arquivo, que seria o error common XML. Ao fazer isso, eu tenho exatamente a mesma situação, como se aqueles flows estivessem aqui. Nesse caso, é interessante manter esse arquivo error, porque eu posso continuar criando error handlers aqui que vão ser específicos da aplicação. Então, aqui eu já tenho vários handlers que são padrão da minha empresa, e eu posso continuar criando os que são específicos aqui. Agora, no Health, eu vou deletar, então, esse de cima, porque esse de cima está vindo, já existe no meu plugin, né? Eu estou compartilhando ele. Eu vou deletar esse segundo aqui também, mas esse daqui eu vou manter, porque esse daqui, o Shared Flow vai acionar esse daqui, né? Esse subflow. Então, o que eu faço? Né? Eu venho aqui e apenas importo o XML em questão, que é o health common.xml, certo? E mantenho esse subflow, né, que o shared flow vai fazer uma referência a ele. E aqui no meu main, então esse aqui, o flow, que imagine que ele era super complexo, super difícil, né? Ficou uma semana para desenvolver ele e depois tem que começar a usar em vários lugares, né? Então você pode simplesmente apagar ele daqui, né? Aí vocês vão ver que aqui começou a dar um erro porque ele não encontra esse flow que ele está fazendo referência, né? E aí o que eu tenho que fazer? Dar um import no Query Commons. E um lugar bom para fazer import também é o config. Né? No config você pode fazer todos os imports aqui para ele baixar para ele já importar todos os arquivos de uma vez. Né? Então vou colocar aqui o import. Query Common. Poderia colocar no main também, se eu quisesse, mas em alguns casos eu prefiro deixar aqui no config. Beleza? Quando eu salvar aqui, então, esse main aqui, teria que parar de dar erro, né?
Peraí, então aqui eu cometi um erro, né? Mas às vezes os erros são bons para a gente aprender também algumas coisas, né? Vocês veem que eu tinha que ter apagado esses dois aqui. O que eu falei, os flows tem que ter um nome único. Eu não quero compartilhar esse e nem esse. Eu quero compartilhar apenas esse. Então ficou faltando apagar aqui e apagar aqui, né? Aí o que eu tenho que fazer é salvar e tenho que criar uma nova versão, né? Isso é bom para a gente saber, para a gente entender um pouco melhor, né? Eu crio aqui uma nova versão no POM, eu vou fazer o deploy de novo dessa nova versão. É aquele negócio que eu falei, mas não fiz, né? Criar um padrão de nomes, né? Para não ter esse problema, porque os flows têm que ter nome único. Agora que eu criei essa nova versão, eu tenho que vir aqui na minha Customers API, vir aqui no gerenciador de dependências, e aqui eu tenho que. Aí ele vai aparecer uma bolinha azul falando que tem uma nova versão disponível, né? Aqui. Então eu vou dar um update version, né? Ele foi para 1.1. Né? Apply. Beleza, quando eu fiz isso, sumiu aqui o problema que estava tendo, que como eu tinha colocado esses dois aqui também no plugin, e o Shared Flow faz com que, né, os flows, eles é como se existissem dentro da aplicação, ele estava dando um problema que estava duplicado, esses flows estavam duplicados aqui, né? Então esse problema. Mas vocês podem ver aqui que nesse flow reference aqui, ele está, se você ver aqui no drop-down, ele até parece que esse flow aqui, esse ID lookup flow, ele está no nosso shared flow, e aqui o componente consegue visualizar normalmente aqui, né? Então, vou rodar essa aplicação. Eu queria, para finalizar mesmo, né? Agora é o fim, né? Já estou terminando aqui, acho que já estourei um pouco tempo, né? Mas eu queria mostrar o debug, como funciona no shared flow, para mostrar que também é possível debugar. Eu queria mostrar aqui o comportamento para vocês. Eu vou colocar um break. Deixa eu ver se meu postman aqui já tá pronto. Já está pronto. Está subindo o runtime aqui. Clua, só para Inicializando. te adiantar, tem várias perguntas. Prepara. Ah, tá. Beleza. Não, Desculpa, eu não não, estou vendo o chat, que eu eu nem tô. falei, nem te interrompi antes aí. Eu falei porque agora o build demora um tempo, mas se prepara, só tô te falando aqui. Tá. Beleza. Aqui já subiu então. Eu vou disparar o Postman aqui, né? Então, beleza. Ele caiu aqui no nosso debugger, né? Então a gente vai avançando aqui. Aqui a gente cria uma lista de IDs, né, basicamente. E aqui ele vai entrar no Shared Flow, né? E o que eu queria mostrar aqui para vocês é que dá para continuar debugando. Ele só não vai entrar na parte visual aqui, você não vai ver essa caixinha azul. Ele vai sumir aqui a caixinha azul, mas aqui embaixo você consegue ver tudo nesse painel aqui, né? Você está vendo que ele está aqui no set variable ID list. Você consegue ver o payload, as variáveis, né? Atualizar o payload, fazer tudo como se tivesse aqui na aplicação mesmo o flow, né? Aqui eu vou passar aqui para o próximo, ele já foi para o select, então ele está dentro do meu shared flow. Vou passar aqui para o último passo, que é o left join, né? Aí quando eu vim para o próximo, ele vai voltar aqui. Então ele passou pelo shared flow e voltou aqui, e enquanto isso eu consigo debugar normalmente através desse painel aqui. Eu só não vejo aqui a parte visual, né?
mas dá para debugar normalmente. Então, quando der um continuar aqui, uh, aqui eu consegui aqui o objetivo de pegar os internal IDs. Então, era isso que eu queria mostrar, é que assim não é tão complexo assim criar o shared flow. Eu acho que é mais uma questão assim de saber utilizar, né? De não cair naqueles problemas que eu citei. E é isso, a minha apresentação. Eu vou ver Legal. agora as perguntas. Tá Eu no falo chat para as você. perguntas? Vocês querem fazer Eu as falo para perguntas você mesmo? aqui, Tá. mas antes de tudo, até agradeço aí pelo tempo aí, pela demonstração, acho que foi bem legal. Clua, enquanto você estava falando, eu estava procurando na internet, porque eu nunca tinha visto isso, assim, que você falou. Então, eu estava até vendo aqui para ver se depois eu respondi algumas perguntas. Mas deixa eu falar algumas. Aqui, o São Uhum. Paulo, caramba, é o Galvão aqui. Se não for, é um hacker. Mas ele fez a seguinte pergunta: como é realizada a análise de impacto de uma mudança nos shared flows? O shared flow não gera autoacoplamento? Sim, ele pode gerar autocomplemento, né? Isso é um problema comum em qualquer estratégia de reutilização de código, né? Então você tem que medir isso. É o que eu falei, você não pode usar assim para qualquer propósito, né? E você não pode usar para qualquer tipo de flow, né? Vamos supor, para error handlers, por exemplo, você vai usar para aqueles error handlers que são comuns, né? Mas você ainda vai precisar desenvolver isso também a nível mais específico das aplicações. Então, realmente você pode ter um problema aí de autoacoplamento, né? É um problema que pode surgir em qualquer estratégia de reutilização de código, né? E também a questão dos testes, né? Você pode ter essas bibliotecas, utilizar, mas você tem que ter teste de regressão, né? Se você tem e a questão de ficar engessado também. Então, realmente, você tem que saber Ô, Clua, utilizar. Você não pode sair isso não utilizando pode para causar um tudo. problema muito grande para você, não? Todo mundo começa a usar um componente e aí tem que atualizar, agora todo mundo tem que atualizar? Como que você faz para identificar isso depois? Uhum. Eu vejo mais como uma prática interna dentro de uma organização, dentro de um time de desenvolvimento, né? Aqui a gente não está criando um plugin que nós vamos colocar depois num exchange externo e depois, porque depois a gente vai ter que dar manutenção para isso, né? Se a gente fizer isso. Então, é mais assim um padrão dentro de uma organização, quando você tem assim um cenário em que você tem várias aplicações que vão ser parecidas, vão utilizar os mesmos Uhum. padrões, né? Mas você não pode é, depois também querer colocar esse plugin aí e disponível, por exemplo, para várias organizações utilizarem, porque isso pode você vai acabar tendo que fazer uma manutenção, um suporte disso, né? Então essa não é a ideia. A ideia é, é mais para uso interno, acho que dentro das Tá. organizações. Uma vantagem que eu vejo, pelo menos, pensando do jeito que você montou, é que ele fica declarado no POM file, né? Como dependência. Sim, sim. Quando eu fiz quando eu adicionei aqui pelo gerenciador de dependências, ele vem aqui no POM file, né? E coloca aí, certo? Como dependência. E ele está E aqui. versionado. Sim, aqui está a Bom, então dependência. pelo menos é melhor Uhum, desse sim. jeito do que você fazer o copy-paste do arquivo, que é o modelo tradicional. Copio o arquivo para todo lugar e depois onde é que eu coloquei, onde é que eu fiz copy-paste, né? Exatamente. Se você pode falar, puxa, você vai ter que sair testando então todas as aplicações antes de atualizar. Realmente, você vai ter que fazer isso. Mas se você copiar o código, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e replicar esse código, você vai ter que testar de qualquer jeito. E você ainda vai ter que fazer as alterações em diversos lugares, né? Então, você pode. Essa questão de atualizar a versão pode gerar problema, sim. E para mim, eu acho que se você não tem uma disciplina de testes, né, se você não tem um processo, por exemplo, para cada aplicação, um teste de regressão bem definido, é melhor não utilizar, Uhum. realmente, né, se você não tem esses processos Tá, de legal. teste, né. Ó, deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Caramba, eu fiz um scroll aqui e me perdi, desculpa. O Edgar, ele perguntou o seguinte:
Posso utilizar, por exemplo, para uma validação do CPF, em que tenho que reutilizar em diversos projetos? Bom, essa pelo menos eu acho que eu sei responder. Mas pode falar, Clua, e para o CPF. Quando você falou em validação, eu já ficaria um pouco com o pé atrás, porque validação entra regras de negócio, né? E aí você pode começar a ver que a validação, a não ser que você tenha certeza que ela vai ser sempre a mesma, né, aí você pode usar, mas se você vê que ela depende de parâmetros, depende do contexto e entra regras de negócio, né, eu acharia melhor, de repente, usar uma API, né, Lógico. reutilizar uma API nesse caso. Mas acho que validação do CPF é algo Uhum. bem padronizado, né? Acho que isso daí dá para reutilizar. Ah, sim, validar o Foi formato, isso que né, eu se ele entendi. tem Validação, um tipo, determinado número de isso. caracteres. Ah, tá. Entendi. Não, nesse caso sim, sim, porque você só está querendo. Aí você pode ter uma biblioteca de Não é validações, né? Validação de e-mail, correto. validação Eu de acho que é só CPF, isso daí. né? Sim, sim. Uhum, sim. Vamos para a próxima aqui. O Fábio perguntou qual a diferença entre definir um flow ou um subflow na hora de reutilizar. E também É, a segunda parte da pergunta é como fica a parte assíncrona. sim, uma boa pergunta. Ah, bom, o subflow, a diferença é que ele não vai ter o error handler, né? Então, o mais aconselhável é usar um flow ou um private flow, né? No caso aqui do health, por exemplo, a gente usou um private flow porque ele tem um listener, né? Ou melhor, desculpa, a gente usou um flow, né? Porque ele tem um listener. E no caso do query aqui, a gente usou um private flow porque ele vai ter esse error handler. Então, eu consigo colocar aqui um tratamento de erro dentro do shared flow. Se eu colocar um subflow, eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de. Eu não vou ter esse escopo aqui de error handler, né, dentro do subflow. Então, eu aconselharia usar ou um private flow ou um flow. Tá, beleza. Né? Agora, a questão da sincronicidade você se você coloca aqui, por exemplo, uma VM, né, que vai disparar um método assíncrono, eu já acho que fica complicado para você utilizar um shared flow, né? Porque mas você tem que pensar o seguinte, o shared flow, ele nada mais é do que exatamente um flow que está na sua aplicação. Então aqui você pode publicar alguma coisa na sua na sua VM, né? Você pode fazer um publish e você pode ter um listener que está fora do subflow, por exemplo, né? Se você tem aqui um flow que ele vai ser muito repetido, né? E ele vai acabar aqui num publish, né? Mandando para uma VM, e você, por algum motivo, vê que isso vai ser usado muitas vezes, né? Que isso está replicado em todas as suas aplicações, você pode criar um, um shared flow que vai ter o publish e depois o listener você coloca dentro da aplicação mesmo, porque se você tem o publish e o listener em shared flows, já começa a ficar complexo, né? E como eu disse, aqui a ideia não é criar nada muito Ok. complexo. Mas assim, nada impede de você ter. Você tem que pensar que o shared flow é exatamente um flow que está na sua aplicação, só que você está pegando ele da Uhum. biblioteca, né? Tudo que você consegue fazer com flows, private flows, subflows, você consegue fazer com shared flows, porque eles vão estar aqui e vão fazer parte da sua Ok. aplicação. Bom, legal. Bom, o Velislav, ele perguntou o seguinte. Nossa, outra boa pergunta. Hoje teve bastante pergunta. É possível usar o MUnit para testar os shared flows no plugin? Sim, é possível, mas eu acho que o que ficaria mais consistente seria não colocar o MUnit no shared flow, né? Porque você pode colocar um error handler aqui, dar um propagate no error aqui, e você colocar o MUnit na aplicação que usa o Posso shared flow. discordar? Isso vai ser mais Posso eficiente. discordar? Pode, claro, Não, claro. posso discordar disso? Será que não seria melhor usar o MUnit em um único lugar e validar do que ter a validação do MUnit em todos os Você projetos pode, que usam? É uma pergunta. sim, você pode fazer isso. Sim, é uma boa colocação. Eu também já pensei nisso. E você pode ter um MUnit aqui, sim, né? Mas
você pode cair naquela armadilha, né, de achar que porque esse MUnit passou, você sai atualizando todas as suas aplicações que usam o Correto. Shared Flow. E se ele passou no MUnit, não quer dizer que ele vai passar, né, por exemplo, esse flow, ele está inserido dentro desse main aqui, certo? Né? Então, eu posso cair numa armadilha de falar assim, putz, passou no MUnit, então beleza, pode atualizar tudo. Aí você sai atualizando tudo, e você esqueceu de fazer um MUnit aqui, onde você utiliza o Shared Flow. Então, você pode colocar um MUnit lá sim, mas você também deve colocar aqui. Porque aí sim você está testando se o Shared Flow não quebrou, se uma atualização do Shared Flow não quebrou. Né? Porque ele está inserido num Uhum. contexto aqui, né? E esse contexto pode quebrar Certo. também. Bom, beleza, eu acho que é isso, então, sobre o MUnit, sim, é possível, se você quiser criar, então você pode criar, Sim, e só que é recomendado, assim como qualquer teste de integração, validar que a biblioteca está funcionando da forma esperada, então, ter um MUnit também do lado do sim. consumidor. Bom, tem uma pergunta aqui do Edgar, que parcialmente a gente respondeu no chat, mas acho que é legal você também comentar. O Edgar perguntou o seguinte: como que eu controlo em que ambiente eu quero o meu plugin? Que o meu plugin consulte. Por exemplo, tem hora que eu quero que ele vá em dev e tem hora que ele vá em QA. É possível você ter um asset por ambiente? E eu já vou adiantar minha pergunta antes que você me desminta aqui. Eu disse que não, porque os assets do Exchange são globais. O Vitor também comentou que através de variáveis é possível setar variáveis dinâmicas. Mas vou. Sim, bom, vamos partir, vamos uma por vez, né? Em relação aos ambientes, né, as propriedades que você coloca, por exemplo, em arquivos properties, né, e coloca lá properties de dev, properties de QA e de Uhum. prod, né? Todas essas, é que eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado nessa demo, mas todas essas properties que você configura aqui, elas vão estar valendo também para o Shared Flow. O Shared Flow é como se ele fizesse parte da aplicação. Então, aqui nesse caso, por exemplo, do Você está falando que o Health, shared flow vai ler as propriedades do projeto pai, exatamente, vai ler as do propriedades do consumidor. projeto pai. Exatamente como se ele tivesse dentro, como se o Flow fizesse parte da aplicação, exatamente da mesma forma. Então, aqui nesse caso, e por isso que é interessante também usar o Scope Provided, né? Por causa disso também. Nesse caso aqui, nós temos um HTTP Listener que usa esse config aqui. Da mesma forma, poderia ter um DB config, um Salesforce config, né? E esse cara aqui, ele, ele vai ser provido pela aplicação que vai utilizar. Então, o ambiente vai estar sendo setado lá. Então, se você tem um Salesforce config, por exemplo, o Shared Flow vai pegar as mesmas configurações que ele pegaria se ele tivesse dentro da sua aplicação. Vai se comportar Ah, da mesma legal. Então, forma. indo para o exemplo do CPF, você poderia colocar uma verificação que tem hora que você quer desabilitar no ambiente de QA, em produção você quer habilitar, faz de conta, e tudo isso você coloca para ler de uma variável de ambiente. Então, se ele executar em produção, ele vai validar, se Sim, executar na outra, você consegue fazer o skip, digamos assim, por algum motivo, e então seria um único asset, mas usado em diferentes ambientes. exatamente. Exatamente. E, e você pode também criar arquivos de configuração que estão dentro do plugin também, né? E aí depois na aplicação você pode sobrescrevê-los, né? Então você pode ter aqui uma configuração padrão, por exemplo, e aí depois a mesma property que está aqui com o valor padrão, se você setar ela na aplicação, ela vai sobrescrever o que está aqui. Ó, show de bola. Aqui eu acho que acabaram as perguntas. Você pode dar uma olhada no chat também, aí o pessoal gostou bastante. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou a gente já vai para o jogo? Deixa eu preparar aqui minha tela. Tá? Então eu vou dar um stop sharing Beleza? aqui. Vou parar aqui. Agora o momento principal que é Não, o quiz, obrigado né? de novo, Clua, por toda a ajuda.
por compartilhar. E eu acho que alguém comentou aqui, eu acho que o Pedro comentou, né? Eu tô sem o chat direito agora. Que valia até um blog post, com certeza. Ainda bem que está gravado também, porque eu também não acompanhei todos os detalhes, tá? Assim, com certeza vale um blog post, a gente vai publicar depois do vídeo, acho que vai ser legal. Agradeço aí e, pô, foi show de bola, apesar do desafio aí do tempo, né? De ser em cima da hora, né? Que a gente deixou para você, mas acho que ficou muito bom, mano. Muito, muito bom. Legal, obrigado e obrigado aí novamente a todos pela presença. Queria também dar um agradecimento ao pessoal da Capgemini aí, o Baroni, o Victor, que me ajudaram bastante Tá aí, também. pessoal. Aprendendo bastante com eles, né? E agradecer a toda a comunidade aí. É show de bola. Olha, pessoal, então eu vou já preparar aqui a tela do Mente, enquanto eu explico, né? Quem já conhece já pode se logar lá. Vocês estão vendo aí? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, Clu? Eu tô vendo. Tem question Então beleza. 1 of 5. Question 1 of 5. Beleza, pessoal. Então vocês entram aí no www.mente.com, digita esse código 6388179 e já se prepara. Só para lembrar, a ideia é o quê? Que são 5 perguntas, vale ponto. Né, a pontuação depende do tempo. Quanto mais rápido você responder, melhor. Mais, você ganha mais ponto. E aí os 3 primeiros vão ganhar o voucher para treinamento. Algumas regras. Primeiro, Clua, gosto muito de você, mas você não pode ganhar, hein? Você já vai ganhar por ter apresentado aqui o conteúdo, então mesmo que você ganhe lá, você tá fora, hein? Eu não vou participar, não. Pode deixar. Mas obrigado aí. Beleza. E a segunda coisa existe uma restrição também do número de vezes que você pode ganhar, e a restrição você não pode ganhar 2 vezes no mesmo mês. Então, se você participou em outro meetup e está participando aqui, então, e ganhou nos 2, né? Na verdade, você só pode ganhar 1 por mês, tá? Essa é a restrição. Até porque não dá para fazer 2 workshops no mesmo mês, né? É muito, muito tempo. Bom, beleza, pessoal. Vou esperar aqui mais alguns minutinhos, uns 2 minutos. Espero que todo mundo conheça já como que é a dinâmica, né? Bom, temos 22 pessoas já prontas, 34 logadas. Bom, vamos começar aqui para não ficar muito tarde, né? Então, todo mundo pronto? Ó, vou começar. Então, se preparem aí para as perguntas. Quem responde mais rápido ganha mais ponto. Bom, um flow sem event source definido é chamado de... Vamos lá, 8 pessoas acertaram. Isso que essa foi uma das fáceis, hein, Clua? Pois é. Eu vi umas perguntas lá bem difíceis. Ah, o sucesso está em primeira. Para criar um Muli plugin, qual propriedade no POM file devemos alterar? Nossa, isso aí é quem procura no Google primeiro, eu acho. Essa pergunta foi muito difícil. Vamos lá, o Fábio está em primeiro aí. Vamos lá, pessoal, a terceira pergunta. Qual deve ser o escopo das dependências dentro de um Muli plugin para evitar conflitos e redundâncias?
Provided. Bastante gente acertou. Vamos ver como que a gente ficou aqui. Os 3 primeiros, o Fábio, Jesus e o Nuno. Pô, legal. O terceiro lugar tá bem disputado, hein? Vamos lá, quarta pergunta. Vamos lá, pessoal. Shared flows podem ser usados em conjuntos com a API LED Connectivity? Poxa, essa é fácil. Depende. Não. Depende de ser uma resposta válida. Eu esqueci de colocar essa opção aí, mas é válido sim. Vamos lá, a última pergunta. E normalmente a última pergunta é a mais difícil, né? Qual que será de hoje? Não, essa vai ser bem fácil. Todo mundo tem obrigação, hein? São José Esporte Clube. Seria ele o Barcelona? Ah, não é possível. 8 pessoas sabiam? Não é possível. Bom, vamos ver Essa lá todo mundo o tinha que placar saber, né? final, hein? Ó, a disputa foi lá, né? Bom, parabéns aí, Fábio, Nuno e Jesus aí, os nossos 3 primeiros. Depois vocês mandam um e-mail ou uma mensagem. Eu vou passar aqui meu e-mail aqui pelo chat, tá? E só para fechar, ó, eu só queria apresentar. Deixa eu só colocar uma pessoa aqui, cadê o Pedro? Ô, Baroni, eu vou colocar aqui você para falar também, viu? Bom, pessoal, então só para terminar aqui, os nossos próximos eventos a gente está fechando a agenda para não ficar muito em cima da hora, igual foi o mês de março. Mas em abril a gente pretende fazer 2 meetups, um dia 16, a confirmar. E aí, Pedro, se você quiser falar, você pode falar mais, que aí é o pessoal do Meetup Online Português que tá organizando. Confirma aí, Pedro, dia 16. Fala, pessoal. É isso? Boa noite, estão me ouvindo aí? Ouvindo, só que só a gente, só eu e o Clu aqui consegue falar aqui. Ah, não, então tranquilo, mas se vocês estão me ouvindo, a galera também, beleza. Bom, pessoal, esse grupo Meetup Online Português é um grupo novo, né? A gente está agendando sim para o dia 16 de abril. Já temos um speaker confirmado, estamos só pendentes de confirmar o segundo, mas sim, o evento vai ocorrer nessa data. Estão todos convidados, né? Ainda no mês de abril a gente vai ter ali mais um evento do Meetup São Paulo, então a ideia agora é a gente ter vários eventos aí, tanto na comunidade de São Paulo, comunidade online, né? E temos também as outras comunidades aí do Brasil fora, Recife, Porto Alegre, que podem vir com eventos aí em breve. Eu queria deixar um convite aqui a todos. O do dia 16 de abril vai ser o nosso primeiro evento do grupo online. Vou deixar o link aqui, quem puder se inscrever lá. Aí assim que a gente agendar o evento para o dia 16, vocês recebem um e-mail e fica mais fácil de lembrar, tá? E repetir aqui novamente os parabéns para o José Clua e para o Katai. Excelente conteúdo mesmo, né? Acho que é algo que, se eu soubesse antes que existisse o Shared Flow, eu estava usando desde o primeiro dia que eu trabalho com o Murisoft, porque use case não falta, né? Parabéns. Legal. Então tem um Obrigado. grupo. Pode falar, Clua. Não, só agradecer aí, agradecer a todo mundo, né? E só... Espero participar todos esses meetups aí que estão chegando. A gente está tendo bastante demanda aí de palestrante. Acho que o importante é a gente dar chance para todo mundo palestrar. Lógico que não dá para atender todos os eventos, né? O objetivo não é que todo mundo atenda todos os eventos, mas acho que a gente consiga produzir mais material. Parece que são 2, né? Parece que tem 2 meetups, porque não ter só um. Então, quando voltar, né, pós-Covid, a ideia é que a gente mantenha essa versão online, remoto, com um horário
para todo mundo, não só Brasil, mas também para Portugal e outros países que falem a língua portuguesa. E a gente vai continuar com o Muli São Paulo, como a gente está com Covid, a gente não pode fazer o presencial, a ideia é que a gente faça o presencial, não fique fazendo online uma vez que a gente volte, né? E a data que a gente vai colocar é dia 29 de abril, a gente ainda não fechou o assunto, se alguém quiser propor. Ah, não, a gente já fechou o assunto, desculpa. Dia 29 de abril a gente já tem um assunto, depois a gente já compartilha. E em maio a gente vai ter o nosso Mulisoft Connect. Não é um evento meetup, né? É um evento da Muli. A gente vai tentar fazer um meetup especial para o nosso principal evento, que é o Connect. Então, vocês aguardem aí que a gente está preparando uma surpresa. E por fim, quem não se juntou, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, mais para trocar ideia, manter essa comunidade, né? Até um lembrar o outro, pô, amanhã tem meetup, hein? Não esquece. E aqui, ó, todo mundo está convidado a participar, se é que vocês já não estão lá. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar. Clua, Baroni, obrigado aí. Vocês querem falar alguma coisa aí, compartilhar? Ou se alguém quiser falar também, só mandar uma mensagem no chat aqui e a gente começa a ligar também o microfone. Eu queria só acrescentar, né? Só... Desculpa, Cluan. Só acrescentar que a gente está preparando alguns assuntos aí bem legais, né, para os próximos eventos. Vamos tentar falar de integração com o sistema SAP e Salesforce. Provavelmente a presença de 2 embaixadores Muli aí, né? Um que trabalha no Canadá e um outro na Nova Zelândia. São brasileiros que estão lá fora, mas que ajudam muito a nossa comunidade aqui. O Thiago e o Eduardo. E mais uma vez, parabéns e obrigado, né, por comunidade crescendo aí, pessoal. Repasso o convite para os conhecidos, time de Salesforce, que é sempre bom a gente estar aumentando aqui, ó, a nossa galera de Muli. Abraço, boa noite. Beleza, obrigado, pessoal. Depois eu vou mandar esse material para o Katai também. E só para comentar, esse conteúdo de Shared Flows, ele faz parte de um curso da Muli que chama Production Ready Development Practices, né? Foi de lá que eu aprendi essas técnicas, né, de Shared Flow. Eu aconselho quem puder fazer esse curso, é muito bom. E esse conteúdo está lá. Show de bola. Bom, obrigado novamente aí. Bom, a gente continua a conversa aqui também no WhatsApp, né? Se alguém tiver alguma sugestão, quiser palestrar, quiser reclamar do Clua, fala lá no WhatsApp bem alto, não tem problema nenhum. Beleza. Bom, e depois a gente vai deixar tudo disponível no site, tá? Os links, o vídeo, a gravação, só essa é a ideia, né? Depois a gente consegue consultar de novo. Bom, obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Beleza, boa noite, obrigado.